Mas nós vamos direto à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará conversar com o nosso companheiro, o nosso repórter Jonas Melo. Boa tarde. Comunicando, Jonas Melo. O Paulo Monteiro, boa tarde ao Carlos Albano Brasil aí na máquina de som. E boa tarde aos rádio ouvintes que sintonizam a Rádio Assunção nesse momento. São 4 horas e 7 minutos, falando ao vivo. Jonas, ontem você estava querendo saber, e algumas pessoas também, sobre aquela notícia que eu falei, daqueles adesivos que tinham sido lançados aqui em Fortaleza, Marina Presidente, Camilo Governador, e o PPL, Partido da Pátria Livre, depois dessa repercussão, assume que a autoria de adesivo com Camilo e Marina foi deles. Eu tenho essa matéria aqui, João Paulo, hoje eu vou falar. Vamos lá. Vou dizer a você que com a leitura do expediente da sessão plenária de hoje, iniciaram a tramitação aqui na Assembleia Legislativa 2 mensagens do Poder Executivo e 2 projetos de lei e parlamentares. A mensagem 7666, que acompanha o projeto de lei 95/2014, dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro 1 do Executivo com lotação no Instituto de Saúde de Servidores do Estado do Ceará, o ISEC. Já a mensagem 7667, que acompanha o projeto de lei 96/2014, autoriza o governo do Estado a ceder o uso de bem público a Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. A Assembleia Legislativa, João Paulo, vai retomar a partir de novembro as campanhas Ceará Sem Drogas e Refinaria Já. O anúncio foi feito pelo presidente do Parlamento Cearense, deputado Zé de Albuquerque do PROS, em entrevista concedida ao radialista Marcelo Leão Verde, nesta terça-feira, aqui na Assembleia. Segundo Zezinho, a paralisação das 2 iniciativas ocorreu inicialmente por conta dos Jogos da Copa do Mundo e depois pelo início do período eleitoral. De acordo com o presidente da Assembleia, a campanha Refinaria Já percorreu no primeiro semestre deste ano diversos municípios cearenses, sendo bem recebida por onde passou. O parlamentar frisou que a campanha já contribuiu para os avanços da refinaria Prêmio 2 da Petrobras, cuja implantação já foi licenciada pela SEMASSE. E durante a ordem do dia da sessão plenária de hoje, a deputada Eliane Novaes do PSB defendeu o ex-candidato a presidente da República, Eduardo Campos, morto no último dia 13 de agosto, apontado como um dos beneficiados do esquema de corrupção da Petrobras. Ao ler uma nota do Partido Socialista Brasileiro, a parlamentar disse que Eduardo, já como pré-candidato à presidência da República, defendeu e, nesse sentido, orientou todos os parlamentares à inclusão das obras da refinaria Abreu de Lima como um dos itens a serem investigados pela CPI. Portanto, essa informação foi lida hoje na Assembleia Legislativa. E como você falava aí, João Paulo, o Partido da Pátria Livre, o PPL, informou em nota hoje que é autor do adesivo que está sendo confeccionado no Ceará e que exibe a imagem do candidato do PT ao governo do Estado, Camilo Santana, junto à presidencial Marina Silva do PSB. Comunicamos que, seguindo a orientação partidária, a militância do Partido Pátria Livre está nas ruas pedindo voto para Marina, presidente, e Camilo Santana, e confeccionou com amparo no artigo 45, inciso 6 da Lei 9504 de 94, da legislação eleitoral vigente, materiais gráficos com essa finalidade, que foi o que disse o trecho da nota que eu acabei de ler aqui para você e aos ouvintes. O adesivo ganhou repercussão nas redes sociais, pois o PT possui como candidato à reeleição da presidência Dilma Rousseff e o PSB da Marina Silva, que tem a deputada estadual Eliane Novaes como candidata ao governo do Estado. Portanto, o PPL, como você disse, está aí divulgando o adesivo a qual faz o apoio ao Camilo Santana com a candidata à presidência da República, Marina Silva, dentro do regimento da lei eleitoral 95.504/94. Portanto, essa é a informação. Nós vamos ao Rio de Janeiro, João Paulo, porque tem informação a respeito de uma questão importante que a gente precisa prestar atenção. A safra deve crescer 2,8% neste ano. O Brasil deve fechar em 2014 uma safra de cereais, leguminosas e oleaginosas de 193,6 milhões de toneladas, ou seja, 2,8% a mais
presidente da CPI mista, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, vai discutir com os líderes partidários a delação premiada do ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa. Para reduzir a pena, estimada em mais de 30 anos de prisão, o ex-dirigente decidiu colaborar com as investigações sobre o esquema de lavagem de dinheiro comandado pelo doleiro Alberto Youssef com recursos da Petrobras. Paulo Roberto Costa teria apresentado à Justiça Federal do Paraná uma lista de políticos beneficiados pelo esquema. Ao assegurar que as denúncias serão investigadas, Vital do Rego antecipou que a CPI vai ouvir o ex-diretor da estatal, mas entende que o depoimento só deverá ocorrer após a CPI mista ter acesso à cópia da delação premiada. Nós queremos primeiro ter a documentação e a convocação do seu Paulo Roberto já foi aprovada antes mesmo do processo de delação premiada. Nós vamos discutir com os líderes. Existe uma delação em curso e não foi concluída ainda. Tem também a certificação dessa delação pelo Supremo Tribunal Federal, mas desejamos trazer o Paulo Roberto no momento em que ele possa ser útil, né, à comissão dentro do caráter investigativo. O líder do Democratas, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, reiterou que a oposição não abre mão de ouvir Paulo Roberto Costa, desde que o ex-diretor repita publicamente o que disse na delação. Caminho a prudência no rumo de promover o esclarecimento dos fatos. A gente não sabe se a vinda dele virá blindada pelas exigências da delação premiada ou se virá de forma a complementar o que seja dito na delação premiada. Esse é o X da questão. Na tarde desta quarta-feira, a CPI mista deverá ouvir o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, responsável pelo parecer usado na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Da Rádio Senado, Érica Christian. João Paulo, se ficar confirmada a denúncia feita pelo Paulo Sérgio, ex-diretor da Petrobras, quem também vai abrir o bico e contar tudo que sabe é o Marcos Valério. A sua banca de advogados já está tentando aí para que ele possa também participar da delação premiada e entregar muita gente a respeito daquela corrupção envolvendo o agente de publicidade de sua propriedade. Portanto, essa é a informação que deverá estourar nos próximos dias a respeito dessa questão. Depois de um longo período, o Alberto Youssef encontrou-se com a sua ex-contadora, Meire Pousa, que detalhou à Veja o esquema envolvendo o doleiro e seus amigos da classe política. A dupla se cruzou no Fórum de Curitiba na última sexta-feira. Meire Pousa é testemunha do processo contra o seu ex-cliente. Ao vê-la, o Alberto Youssef cumprimentou a contadora com 2 beijinhos no rosto, como se nada tivesse acontecido. 2 vezes conhecidos amigos. A propósito, João Paulo, Youssef, ele recuperou a aparência, está bonito, segundo informações, eu não acho mais bonito, mas segundo informações que está bonito, polido, e tinha antes de ir para trás das grades, está preso, ele sempre foi engordar. Portanto, nos últimos meses ele ganhou alguns quilos e está parecido com um ator de novelas, foi o que informou a revista Veja. Portanto, a prisão para o Alberto Youssef está fazendo muito bem, porque ele está usando roupas de marca, acompanhado sempre de bons advogados e com a pele polida como se fosse um artista de cinema. Portanto, essa é a informação. Para concluir o nosso trabalho, João Paulo, temos informação a respeito da Agência de Classificação de Risco Rebaixa a Nota do Brasil. Você tem ideia? O que preocupa nesse momento é a questão da inflação aumentar. E aí a desconfiança dos grandes investimentos poderá acontecer até o final do ano. O rebaixamento das notas dos títulos do governo brasileiro de estável para negativa deve ser motivo de cautela nas avaliações de especialistas. Portanto, quem tem os detalhes, direto de Brasília, é a repórter Priscila Mazinotti. O rebaixamento da nota dos títulos do governo brasileiro de estável para negativa deve ser motivo de cautela na avaliação de especialistas. A agência de classificação de risco Moody's mudou a nota do Brasil pela 2ª vez em menos de um ano. Em outubro de 2013, já havia rebaixado a perspectiva de positiva para estável. A classificação de risco serve para orientar o investidor. O economista Criomar de Souza não acredita em fuga de investimentos, mas afirma que é preciso ficar alerta quanto às futuras políticas econômicas que devem reverter o quadro a longo prazo. Na verdade, a avaliação deve abrir os olhos das autoridades monetárias brasileiras para se acautelarem no que diz respeito aos caminhos que a política macroeconômica tem seguido.
receber controle de inflação, crescimento econômico, políticas de desenvolvimento e uma série de tantas. Né? Eu acredito que a nota vem como um alerta de uma tendência que deve ser revertida no tempo, mas para que a tendência seja revertida é necessário que as decisões corretas sejam tomadas. Segundo a agência, a mudança reflete o aumento do risco de baixo crescimento contínuo e a piora nos indicadores de dívida. Esses fatores podem indicar uma redução na qualidade do crédito no Brasil, segundo a agência. Entretanto, o grau de investimento foi mantido no nível atual, BAA2, ou seja, o país não perde grau de investimento. Em agosto, o IBGE divulgou uma redução de 0,6% na economia no segundo trimestre deste ano, em comparação com os 3 meses anteriores. O Produto Interno Bruto teve resultado negativo durante 2 trimestres seguidos, o que classifica um cenário de recessão técnica para o país. De Brasília, Priscila Zenotti. Essas são as informações. João Paulo, só registrar aqui sua audiência, o Carlos Frederico Gomes, nosso companheiro de imprensa, o Tarcísio Santos, deitado na sua rede, ligado no som da Assunção, e também o Sandro, que é nosso companheiro aqui da Assembleia Legislativa, o Sandro Camilo, ligado com a gente, e também o Moraes Filho, que daqui a pouco vai estar aí com você na Assunção, com o seu programa Liberdade. Mandar um abraço também para o nosso... da Assembleia ao Vivo, Jonas Melo, para o programa João Paulo Monteiro. Tá aí o Jonas Melo, direto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Mandar um abraço também